Começando mais um Hack Club Podcast, o podcast para você que é empresário e deseja construir a sua empresa sem destruir a sua família. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, o Robson da Proteprime. Certo, irmão? Beleza? Como Rogério, você tá? obrigado a todo mundo aí pelo convite. Eu tô bem, tô muito bem aqui. Super elegante, até me sinto mal quando o convidado vem tão elegante assim, porque sobe o nível, né? Ô louco. São seus olhos. É um prazer ter você com a gente aqui. Obrigado. Vai ser um prazer conhecer mais da sua carreira, da sua empresa, de como estão as coisas, né? E aí a gente vai discorrendo aqui ao longo do podcast, mas o tema de hoje é como construir oportunidades e novos negócios em mercados tradicionais. Então, a Proteprime está há anos no mercado, o Robson vai trazer aqui para a gente toda a parte, toda a inovação que eles estão fazendo por lá. Mas antes eu quero saber de você. De onde você veio, assim, né? Onde você teve a sua origem, onde você aprendeu, o que você estudou, até antes de chegar aí na sua empresa, que depois a gente vai discorrer bastante tempo aí. Poxa, acho que vai tempo, hein? Vamos lá. Prazer, né? Eu sou o Robson, né? 45 anos, muito bem casado com a Adriana, que é minha alegria de vida. Cara, eu sou de uma família muito humilde, né? Eu tive uma infância humilde, com pais maravilhosos. Meu pai já é falecido há 26 anos. Minha mãe, graças a Deus, está muito bem de saúde. Legal. Amo demais ela. E assim, na verdade, eu vim meio que da tecnologia, né? Eu fiquei 22 anos trabalhando com tecnologia e, em algum momento, a necessidade me jogou na indústria. Então, eu já trabalhei em N empresas, já fui gerente de indústria na parte de tecnologia. E em um dado momento, a Adriana me coloca assim no canto da parede e fala: cara, eu preciso de você. Né? Meu sogro vinha muito doente já, então a indústria, né? Imagina, uma indústria, duas meninas cuidando, então você precisa realmente de de uma presença masculina ali. E ela falou: preciso de você. E aí eu tentei por muito tempo paralelamente dar algum suporte, até o momento que, né, falando de fé, né, eu conversei com Deus e falei: e aí, senhor, vou ou não vou? Vou ou não vou? Aí ele falou: vai. Aí eu fui. Então aí já são, acho que 7, 8 anos já que eu saí da tecnologia. Estamos aí na indústria, trabalhando, né? É uma indústria familiar, que a gente se dá muito bem, sabe? São 4 cabeças maravilhosas, cada um com a sua peculiaridade. E estamos aí, né? Na indústria, que é um desafio, né? Você ser da indústria no Brasil é uma coisa meio de gente maluca. Cara, o jogo da indústria é um jogo desafiador, assim. Eu falo que eu tenho o prazer de estar em algumas diariamente e, assim, eu sou apaixonado por estar em indústria, porque eu acho que vocês que têm cabeça de indústria têm cabeça de eficiência, né? Porque cada detalhe dentro da indústria muda muito esse jogo. Então a gente vai entrar muito nesse tema hoje. Legal. Mas eu não sabia que você veio do executivo. Eu não sabia. Eu vim, cara, eu vim. Conta mais um pouco dessa trajetória aí, cara. O que você estudou? A vida lá atrás, né? Minha juventude me levou para, na época era manutenção de computadores. Então, assim, eu trabalhava numa contabilidade, fazia RH na contabilidade, cuidava de RH. Hoje eu não manjo nada disso, nem me pergunte, porque eu não vou saber nada. E aí eu via teve um cara que eu trabalhei para ele, né? E eu via toda vez ele ia lá e estava meio naquela. Eu sou um cara meio antigo, então estava naquela fase, né? Da tecnologia entrando, sistemas, então tudo sendo mais sistematizado. E sempre dava problema, né? Aqueles computadores antigos, tubo branco, sabe como é que é? Sei bem. E aí ele aparecia e quando o cara ia, eu ficava em cima do cara, vendo como é que ele fazia, mas por que você troca essa placa, como é que você abre? E aí, enfim, né, tava em crescimento, então ele instalava novos equipamentos e eu sempre tava lá. Até um dia que eu chegava assim: ó, deixa eu fazer. Como é que você põe? Deixa eu fazer. Como é que você instala? Aí o cara era pago para ir para a empresa, para arrumar, e quem arrumava era eu, porque eu queria ficar aprendendo, porque aquilo ali era muito fascinante para mim. E aí, em um dado momento, ele fala para mim: meu, quanto você ganha aqui? Aí eu falei o valor, já não me lembro, e ele falou: você não quer trabalhar para mim? Eu te pago a mesma coisa. Só que eu não te pago vale transporte, não te dou alimentação. Aí eu falei: topo, na hora, porque eu fascinada, né? E aí minha vida começou. Aí eu fui trabalhando, fiquei vários anos lá trabalhando na Moca.
E aí... Você é de São Paulo. Sou de São Paulo, sou de São Paulo. Sou nascido no Ipiranga. Sou de família nordestina, mas nascido no Ipiranga. Sou o caçula de 4 irmãos homens. Caramba. Casado, agora estou indo para 19 anos de casado. E nesse dado momento, voltando para a tecnologia, eu fui aprendendo, e aquilo foi tomando gosto. E muitos anos se passaram, né? Muitas oportunidades na época se passaram. Eu lembro que o trabalho me consumia muito, então eu viajava para outros estados, Rio de Janeiro, enfim. E aquilo eu fui deixando de estudar, fui deixando a escola de estudar para poder entrar mais a fundo na tecnologia, e o estudo para mim era secundário. Em um dado tempo da minha vida, eu olho para trás e falo assim, cara, eu não terminei meus estudos. Você estava no colégio ainda quando você estava fazendo? Eu não terminei o segundo grau. E aí eu olhei para trás e falei, eu perdi muito tempo aqui. Aí eu fiz uma oração a Deus assim, falei, Senhor, me dá mais uma oportunidade. Só preciso de mais uma oportunidade para eu tentar reverter, porque assim, eu tinha irmãos muito bem sucedidos, né? Então o mais velho morava nos Estados Unidos, já era, os dois eram bancários na época, então assim, e eu tipo a ovelha negra, né? Aí nessa oração eu falei, Senhor, eu quero só mais uma oportunidade, que eu não vou perder mais nenhuma oportunidade. E aí ele me deu uma oportunidade. Um dia eu fui num grande cliente que nós tínhamos lá, que já estava desgastado com a empresa no qual eu trabalhava, e ele falou assim, eu quero cancelar esse contrato, não quero mais a prestação da empresa, mas eu quero você. Eu quero que você monte um setor de tecnologia. Isso foi em Arujá, ano 2000 e nada lá, 2000, 2001, sei lá. Então assim, ó, a gente pega alguém que não tinha ali o segundo grau na época, que foi aprendendo, que foi se jogando e virou muito bom em atuar como alguém de tecnologia dentro de uma onda que estava nascendo, que era a onda da internet, e você passa a não ser só alguém bom, mas passa a ser alguém que ia montar um setor. Exatamente. É isso? Tá. Só que nesse meio tempo, lembra que eu parei de estudar. E eu falei, cara, eu preciso perder esse tempo perdido, eu preciso recuperar esse tempo perdido. Aí eu fui pro supletivo. Então eu terminei meu segundo grau com o supletivo para tentar equilibrar o tempo dos anos que eu tinha perdido. E aí eu consegui equilibrar. E foi uma coisa tão divina mesmo, uma ação tão divina, porque quando esse cliente me contrata, ele me faz esse convite e ele fala assim, eu quero que você comece a trabalhar amanhã. E eu falo para esse cliente assim, eu falei, cara, amanhã eu não posso. Porque eu tenho responsabilidades onde eu estou, e eu preciso minimamente finalizar o mês no primeiro dia útil, então para dar um tempo para a empresa lá poder se ajustar. E eu fiz assim, eles aceitaram. E aí o legal é que quando eu entro nessa empresa e fico lá, acho que 10 anos eu fiquei nessa empresa, eles me bancam a faculdade. Legal. Então, além de eu ter ganho aquele tempo perdido, eu ainda tive o privilégio de poder estudar sem custo nenhum. Então lá eu me formo, né? Então eu fiz um tempo de Faculdade de São Judas, aqui na Moca, e depois eu fiz no Tatuapé toda a formação de redes e sistemas. Eu estudei na Moca também. Na Moca? Na AMB, ali da... Ah, sim. Eu vivia na Moca, né? Acho que na nossa idade a Moca era o point. A Moca, eu gostava dele, dele também. País de Barros. Aí você fez tecnologia? Fiz tecnologia de administração e tecnologia de redes de computador. Legal. Aí, posteriormente, essa empresa ela entra em declínio, e aí eu saio dessa empresa, e aí, paralelamente eu já tinha assim, trabalhos com alguns clientes, alguns pequenos contratos, mas fora de horário, né? Aos finais de semana, à noite, eu consegui equilibrar alguma coisa para complemento de renda. E quando essa empresa ela realmente encerra as atividades, eu me vejo num limbo. E aí é o legal de você ter uma esposa, né, sábia. Porque eu chego na minha casa e falo pra minha mulher, falei, amanhã é o meu último dia. O que a gente vai fazer da vida? Ela falou assim, você já não tem alguns clientes? Agora você tá full time, abre sua empresa e vai. Aí aquilo assim me motivou demais, sabe, cara? Incrível. E aí naquele momento eu fiz exatamente como ela me orientou, me sugeriu. E aí eu startei minha empresa naquele momento, em 2008, eu acho.
mas eu já tinha isso paralelamente. E aí, quando eu starto a empresa, eu anuncio aos clientes que eu estou full time, os caras já fecham um contrato comigo e o meu primeiro mês já ganhei mais do que eu ganhava na outra empresa. Qual era o nome dessa empresa? Chamava Positive TI. Olha, Positive deu até um branco agora. Positive TI. Que incrível. Positive TI. Aí o tempo vai, então eu tinha vários clientes muito legais, assim. Eu fazia um trabalho muito exclusivo, né? Então eram clientes de uma categoria superior e que eles gostavam da exclusividade do meu serviço. Então por anos eu agi assim até acontecer essa questão que a Adriana fala, agora eu preciso de você. Até então você estava sozinho, você tocava a sua empresa sozinho. Eu tocava minha empresa sozinho, ela tinha a empresa dela já com os pais, né? Onde nasceu a ideia do plástico, e depois eu entro nisso. Mas em algum momento ela fica ali muito mais sozinha, sem a presença do pai, por causa das questões de saúde. E aí ela fala, eu preciso de você, eu preciso de você. E aí a gente começa, os maridos, né? Que no caso eu e o Diego, começam a entrar na empresa para dar esse suporte masculino e também trazer uma visão de fora. Que eu acho que também foi muito válido na questão de crescimento de mentalidade. Então aqui, né, você estava empreendendo, você estava com a Positive TI, junto com seus clientes que você já tinha de longa data, e ela era uma empresa que ali te tirou de ser um executivo de uma empresa que tinha 10 anos de história para você ser uma eu presa e começar a conduzir um negócio, né? Exato. Aqui eu quero que você traga para a turma, porque muita gente eu vejo que nos pergunta... Trabalhando na memória, hein? Trabalhando na memória. E muita gente nos pergunta e traz exatamente esse ponto, né? Que é essa virada de chave de um CLT, alguém que passou muitos anos aprendendo em outras empresas para abrir a sua própria empresa. Qual foi seu maior aprendizado nesse meu tempo? Eu acho que o CLT em si, ele tem uma visão muito conturbada do que é o empreendedorismo. Eu penso assim. Quando você vai para esse mundo e você tem a responsabilidade total do negócio, é um outro peso. Mas também ele te dá oportunidades. Porque você precisa do seu braço, né? Quanto mais braço você tem, mais você consegue guinar o seu próprio negócio. Eu acho que para você entrar no mundo dos negócios, você precisa ter uma base. Então eu utilizei muito da minha base de fé e da família. Isso me fortaleceu para que eu tomasse decisões corretas e também me fortaleceu para essa investida. Muito bom. Porque assim, é uma coisa que te gera um certo receio, né? E eu acho que todo esse suporte que eu tive, tanto de fé quanto família, foi essencial para que eu conduzisse essa virada de chave. Eu acho que essa é uma das principais perguntas que eu vejo que chegam pra gente, né? Tanto chegam no clube, quando chegam no meu pessoal, que cara, tô pensando em empreender, tenho 20 anos, quero abrir minha própria empresa, que eu acho que a internet ela traz que todo mundo pode ser um empresário bem sucedido hoje em dia, né? Eu não penso muito assim. Eu acho que cada um tem a sua fortaleza e eu acho que empreender não é para todo mundo. Eu acho que para quem quer começar, quem tem 20 anos, quem está nos assistindo aqui e pensa em abrir uma empresa, meu conselho e recomendação seria: aprende no negócio de alguém. Entra numa empresa, cria uma carreira lá dentro, vê como as coisas acontecem para depois você abrir a sua. Porque empreender exige muito esforço. E exige você ter uma bagagem até emocional, né? Eu acho que as pessoas erram na hora de empreender, empreendendo naquilo onde não conhecem. Exatamente. Então, assim, se você vai empreender, empreende naquilo que você é muito bom. Que é muito mais fácil do que eu startar um negócio, estudar um negócio, aprender, de repente, pode ser que dê certo. Mas a probabilidade de dar muito errado, ela é muito grande. Com certeza. Então, assim, se você é muito bom, começa no paralelo. Paralelamente, vai empreendendo com coisas pequenas, dando pequenas estilingadas, de repente você consegue, em algum momento, ter a decisão, fico no CLT ou
guino mais ainda, né? Tendo mais tempo para guinar o meu negócio. Eu acho que é mais isso. A hora que você vê apontando, né, aquele trabalho paralelo igual o seu, né, teve uma possibilidade, aqui foi naturalmente a partir de uma demissão, né? Sim. Demissão não, fechamento de uma empresa, Sim. né? Mas você já tinha um trabalho paralelo que se sustentou para ser uma empresa. Exatamente. Então, talvez esse é um conselho muito bacana, você aprender com o negócio de alguém e tocando as coisas no paralelo, e quando você entender que tem essa possibilidade de virada... Dá mais trabalho, óbvio, né? Te demanda muito mais tempo, mas te gera mais garantias. Então, beleza, chegamos na Proteprime. Então, você, né, os maridos aí entram no jogo. Entram no jogo. Mas antes dos maridos entrarem no jogo, o que é a Proteprime? O que vocês fazem? Legal. Da onde que nasceu? Como foi a Adriana, né, e a irmã dela conduzindo a empresa até o ponto que vocês entraram? Legal. E aí depois quero saber da atuação de vocês nesse meu tempo. Legal. Assim, a Proteprime vem de uma expertise de décadas no plástico, né? As meninas costumam falar muito que elas são as poucas famílias que conheceram o plástico bolha, né? Porque assim, o plástico bolha em si, ele existe, sei lá, há 60 anos no Brasil, mas ele não era tão utilizado como ele era. Então assim, os grandes players, eles usavam muitas caixarias de madeira, papelão, entendeu? E aí o plástico ele veio como uma solução. E o meu sogro, ele fez parte dessa inovação do plástico bolha nas indústrias, né? Então ele era um monstro de vendas. Então assim, a galera das principais montadoras conhecia ele pelo nome, era barato você ir em feiras e as pessoas conhecerem ele, falarem dele, sabe? Porque ele trouxe essa inovação, ele trouxe uma solução que não existia. E de onde vem? Só para... Cara, nasceu-se na Europa em algum momento. Agora, a empresa que trouxe especificamente para o Brasil, eu não sei te dizer. Mas foram pequenas investidas. Uhum. O pouco que eu estudei diz que foram os alemães que trouxeram, né, as primeiras máquinas, mas eram materiais muito diferentes daquilo que a gente vê hoje, né? Então eram embriões de soluções que ainda não tinham sido muito bem colocadas. Mas, necessariamente, eu precisaria do meu sogro, que já não está entre nós aqui, para contar essa história pra gente. Mas ele foi um cara, assim, espetacular, meu. Ele trouxe as soluções, quando, tipo assim, as grandes montadoras viram essa solução e a redução de custo foi, assim, exorbitante. E não só a solução de custo, né? Porque você tinha muito problema de peças danificadas. Então ela trouxe uma solução muito maior daquilo que se existia na época. Que demais. Mas bem... Então eles foram os primeiros a estourarem as bolinhas. A Adriana sempre fala isso. e eles entenderam essa questão do plástico. Meu sogro ficou lá algumas décadas trabalhando com isso. E as meninas foram adquirindo essa expertise. Em 2021, o meu sogro veio a falecer. E nesse falecimento, a gente olha para a empresa e a gente decide, os 4, né, já com essa nova gestão, para fazer uma rebranding. Então, nesse momento, nasce o nome Proteprime, que na verdade esse é o fantasia, né, porque o nome verdadeiro é Prime Protection Group, até para a gente ser uma empresa mais internacional, com algumas visões que nós temos de futuro, o nome meio que veio para isso. Então, com a empresa nascem mentalidades diferentes. Então, exemplo, na minha empresa eu tenho uma mini academia, tenho um Honest Market. A gente quer colocar muito mais coisas assim, né? A gente tem grandes sonhos para o futuro, mas eu acho que precisava vir uma cabeça com ideias mais jovens, mais modernas. Não que fosse antigo, mas é necessário que você faça essa renovação. Então, naquele momento, a gente decide por renovar tanto o nome, as cores, a sistemática de trabalho, né, a forma de se trabalhar. Então tudo isso foi revisto. E ainda é revisto todos os dias, né? E a gente tem essa frente. Hoje nós somos uma empresa que ela é voltada em embalagens flexíveis. O nosso carro forte é o plástico bolha e os derivados dele.
Então não é só, normalmente você pensa em plástico bolha, você pensa na bobina de plástico Sim. bolha. Mas você tem os derivados, você pode ter sacarias, você tem, um exemplo, o segmento moveleiro utiliza o plástico bolha incolível. Quando você aquece ele fica grudado na peça. Ou você precisa de aditivações, você precisa de uma embalagem que ela vai, sei lá, tem corrosão, então eu tenho aditivações que eu evito essa corrosão e o cara não precisa de repente ter que ficar banhando a peça dele no óleo, ou diminui um percentual absurdo desse óleo que vai na peça, ou antistático, ou então são N aditivações que a gente pode fazer para ter um material que se molde a necessidade do cliente. São máquinas específicas ou tecnologias específicas? São máquinas e tecnologias, e engenharia de produto em cima disso. Né? Entendi, não tinha ideia. É bem legal, é bem legal. Muito então, legal. assim, formulações, né? Um dia, se você puder conhecer a empresa lá, eu gostaria de te mostrar. Aceito o convite, faço questão, tá? Inclusive. Vai ser um prazer. E aí a gente te explica um pouquinho, né? De como é que veio o plástico, da onde que o plástico veio, como isso é formulado. É como se fosse uma receita de bolo. Né? Eu preciso de um pouquinho mais de fermento, um pouquinho mais de farinha, 2 ovos, é mais ou menos assim que funciona. Eu imagino que é meio desafiador, né? É bem legal, mas assim, a gente tem pessoas incríveis. Que legal. Né? A Michelle e a Adriana são meninas incríveis, o Diego é um cara espetacular, assim, ele é uma máquina de vendas incrível também. Então, assim, o legal de você ter uma empresa familiar é uma empresa familiar que não se concorre entre si, né? Então, tipo assim, eu não quero sangrar o meu sócio, porque o meu sócio é a minha esposa, mas são os meus cunhados. Eu quero vê-los bem. Então, todo mundo rema pro propósito. Então, o propósito é muito maior do que só grana. E como que vocês estão divididos lá hoje? Em setores? Em setores. Legal. A Adriana, ela cuida de todo administrativo, jurídico, financeiro, faturamento, qualidade, está na mão da Adriana. A Michelle, ela cuida de toda a parte fabril, então toda essa questão de produtividade, como é produzido, como são formulados os produtos, está tudo na mão dela. O Diego é nossa máquina de vendas. Ele é o cara que toca toda a equipe de vendas, que é muito desafiadora, né? Ele e a Adriana compartilham o marketing, né? Eles estão nessa fase de compartilhar o marketing. E eu fico com toda a parte de manutenção fabril e a parte de logística. Eu cuido disso aí. Mas, assim, como bons empresários, todo mundo é vendedor, né? Com certeza. Então, sempre a gente está em cliente, vendo soluções, necessidades. Então, aí os 4 tomam a frente. E o ecossistema, né? O ecossistema, os 4 estão no ecossistema, que é maravilhoso. E o ecossistema em si, ele nos fomenta isso, né? Essa estrutura dos empresários poderem conversar com outros empresários e trocar. Isso é muito bacana também. E quando vocês chegam na empresa, né? Você trouxe que tinha desafios de entrar numa empresa antiga, que até então era uma empresa já estruturada, que tinha alguém que o mercado inteiro conhecia, alguém que era referência. Legal. De onde vocês partem em relação ao desafio, né? Vocês chegam numa empresa talvez que precisava de uma atualização, que vocês fizeram rebranding, mas naquele momento, para você que veio do mercado, para o Diego que veio do mercado, sim, quais eram os desafios que vocês sentiram em tocar uma indústria naquele momento? É totalmente diferente, né? Você vem do ramo de serviço e você vai para a indústria onde você precisa produzir, né? Vender, produzir, estocar, entregar é muito mais complexo. Mas volto a dizer, a nossa base familiar nos ajudou nisso. Incrível. Porque por mais que nós fôssemos maridos, né, esposa, você acaba vivendo um pouco da vida um do outro, né? Então, assim, sempre eu estava na indústria. Eu tinha N clientes de indústria também. O legal de você, de repente, sair de um segmento onde você pode ver outros clientes é quando você entra no seu segmento, você consegue aplicar boas práticas que você vê fora. Então, quando a gente faz a rebrand, é exatamente isso. Mas por que a gente faz assim? Por que não faríamos desse outro jeito? Né? Naquele momento, a gente trouxe um pouco da minha vivência, da vivência do Diego, mas também das vontades das meninas de querer ser diferente. Então, assim, é um impulsionamento mútuo, né? Que eu acho que é o que mais motivou a gente a crescer e buscar esse crescimento, né? Então, eu acho que essa visão inicialmente começou das nossas cabeças de ver, mas com o tempo isso ele bate num teto.
Aí quando você bate no teto, você começa a trazer assessorias, consultorias de fora, onde te potencializam ainda mais esse crescimento. Então eu vejo hoje a Proteprime como uma empresa que está em extremo crescimento, com N possibilidades aí maravilhosas, mas que a gente também precisa disso por posicionamentos nossos, como contratações de terceiros, ecossistemas que sejam realmente que possam, né, entregar aquilo que a gente entende como princípio. Então acho que isso é fundamental. Cara, você entrou num ponto que é a raiz aqui da nossa conversa, que é como encontrar oportunidades em mercados tradicionais, né? Legal. O mercado de plástico existe há muitos anos, o mercado de plástico bolha, você contou que aqui no Brasil são mais de 60 anos, pelo menos. Sim. E aqui você traz um ponto que é incrível, assim, que o conhecimento de vocês, a empresa, da estrutura que está, ela bateu num teto, né? Isso é natural em qualquer empresa. A gente sempre vai precisar contratar terceiros, ou aumentar a equipe, ou seja o que for, para ajudar no nosso crescimento. O que vocês estão fazendo hoje? O que vocês não só estão fazendo? Deixa eu reformular aqui. O que vocês analisam de tendência? Para onde vocês estão indo? E você trouxe, né, que você puxa consultorias. O que você entende que essas pessoas contribuem no negócio de vocês para que essas oportunidades sejam encontradas e que vocês assumam essa frente versus ali os seus concorrentes? Legal. Hoje, as consultorias que nós temos, né, a gente tem grandes consultorias conosco, elas nos geram um olhar diferente, até de mentalidade mesmo. Vou dar um exemplo simples. Como nós precificamos? Uhum. Nós temos uma bagagem, todos nós, né? Vivemos uma bagagem, a gente traz essa bagagem para o nosso dia a dia e isso naturalmente vem para o nosso negócio. Mas não quer dizer que essa bagagem ela seja a melhor forma, a melhor prática. Quando você começa a ter essas consultorias e entender como essas práticas são melhores feitas de outra forma, aí você precisa, primeiro, né, ter humildade para entender que o meu jeito não é o melhor e que existem jeitos melhores de ser feito. Então a gente, talvez no comecinho a gente patinou um pouco nesse pensamento e agora eu acho que a gente conseguiu virar a chavinha mesmo. Um outro ponto muito interessante que nós temos feito é entrado em ecossistemas que nos fortaleçam. Por exemplo, a gente está aqui no Hack Club, que é um ecossistema maravilhoso, onde o próprio ecossistema traz os nossos princípios. Então eu acho que quando você vive pelo princípio que você e não se rende, porque assim é meio complicado, mas assim nós temos, né, nós temos um mercado que ele é muito prostituído. Então assim você concorre com pessoas que têm informalidade, você concorre com pessoas que não têm estrutura muitas vezes, sei lá, você não sabe procedência de material, então é complicado. Entendendo isso, a gente precisou virar a nossa empresa para ICPs que realmente sejam favoráveis a isso. Porque assim, grandes empresas, elas entendem que ter um bom fornecedor é sinal de confiança. Com certeza. Entrega, confiabilidade, qualidade, prazo. Né? Então ele sabe que ele pode comprar com a gente vai entregar aquilo que é feito. E também ele tem a questão de ser corresponsável por alguma coisa que o fornecedor não faz. Então, tipo assim, se o cara, ainda mais com essa nova, esse novo regime tributário, essa nova mudança, né? É muito mais fácil hoje a pessoa ser corresponsável de um fornecedor que não paga seus impostos. Então a cadeia é comprometida e o próximo da cadeia acaba sendo que ele que tem que cumprir com, muitas das vezes, aquilo que o fornecedor dele não cumpriu. Então, trabalhando com a gente, eles sabem muito bem que isso é uma empresa saudável, é uma empresa que tem os seus princípios, que paga corretamente seus impostos e trabalha assim. Então, para que você possa montar essa estrutura, você realmente precisa de pessoas que tragam mentalidades mais fortes. Inclusive, fazendo um parênteses do Hack Club aqui, se você quiser um dia participar de um ecossistema que seja sério
Você que tenha princípios e que seja uma pessoa séria, com certeza você vai ser selecionado para estar aqui junto com a gente, e isso vai ser muito bacana, porque é um ecossistema seguro, onde até no próprio ecossistema eu consigo conversar com outros empresários e eles demonstram para mim boas práticas. E nós tivemos aí semana passada em alguns outros membros do Hack Club, e eles trouxeram boas práticas que a gente já começou a implantar na nossa empresa, podendo olhar para ele como eles procedem e falar assim, poxa, ainda pode ser melhor. Eu acho que eu tenho margem para crescimento. Então isso é muito bacana. Então estar com as pessoas certas que visam o mesmo propósito final, eu acho que é um caminho muito bom. Eu acho que você trouxe um ponto aqui que é fundamental também, que é o clube, ele vira, né, não só essa rede de relacionamento, mas ele virou um canal de aquisição também, né? No fim das contas, e assim como eu sou membro do clube, né, sou host do podcast, mas sou membro do clube com a Octógono, que é a minha consultoria, essa própria rede é uma rede que se auto-recomenda, né? Uma própria rede que você, além de confiar e ter uma relação muito grande nas pessoas que fazem parte dali, é uma rede que se apoia, que se ajuda, que naturalmente se fortalece e está disposta e disponível para servir. Então, antes de qualquer transação comercial, que no fim das contas toda empresa sobrevive de transações comerciais, todo mundo que está aqui está disponível para servir, né? Então, acho que isso é muito legal. E o clube, ele tem diversas indústrias. Então, a indústria, com certeza, é uma das principais bolhas que a gente tem aqui no clube. E aprender com essa turma de indústria é o que eu sempre falo. A mentalidade de quem está numa indústria, de quem toca uma indústria hoje é uma outra mente que, para mim, né, que venho de consultoria, fui 15 anos aí de consultoria, então, e ainda tem agora a minha consultoria há um tempo, eu aprendo muito com essa galera, assim, porque é uma galera que pensa em operação, pensa em eficiência, onde cada centavo faz diferença na operação, cada minuto faz diferença. Né? Margem muito estreita. Margem apertada, tem desafio de negócio a todo tempo, quebra uma máquina, tem que se reinventar para conseguir entregar. Perfeito. Então, o clube encontrar toda essa galera que é do mercado diferente do meu e poder contribuir e ouvir muito de vocês é sempre uma aula. Então, essa mentalidade da indústria e ter tantas indústrias num clube tão forte como o Hack Club faz muito sentido esse tipo de conversa aqui, legal, né? Então, legal. É fundamental. E aí, puxando, né, para a parte de tendências também e oportunidades, como que vocês acreditam que o marketing hoje é uma alavanca de negócio para a sua empresa? Existe essa... Hoje está dividido, né, entre a Adriana e o Diego, mas hoje vocês acreditam que o marketing para uma indústria faça sentido? Totalmente. É um desafio, né? Você alcançar um lead que seja bom é muito difícil, mas hoje o mercado é assim, né? Ele é muito visual, né? A indústria ela vem de uma mentalidade muito, muito arcaica. Exatamente. Né? Então, assim, os empresários mais antigos da indústria, eles olham assim e falam, eu não preciso disso não, isso aí não preciso disso não, não preciso conversar com ninguém não. E talvez a gente, vindo agora com um pouco mais jovem, a gente consegue entender a necessidade disso. Então eu preciso estar no mercado, eu preciso ser visto, né? A minha logomarca, ela precisa demonstrar aquilo que eu sou, as cores da empresa precisam demonstrar aquilo que nós somos, né? Eu acho que hoje essa comunicação visual é muito forte. Então, o marketing ele é essencial, desde que feito de forma correta, né? Então, assim, você tem que ser muito bom hoje para alcançar o seu público, mas eu acho que para isso você precisa entender bastante da sua própria empresa. Quem você é, aquilo que você quer entregar, porque senão você acaba atirando para todos os lados. Em algum tempo nós fizemos isso, né? Ficamos atirando para tudo que é lado, para tentar entender como é que a gente funcionava. E voltando nas consultorias um pouco, elas nos trouxeram um entendimento do caminho, muitas vezes. Falaram assim, seu foco não precisa estar tão aberto, foca um pouquinho mais nisso. Tô vendo ali a placa, tá escrito foca, né? Foca um pouquinho mais nesse CP, nesses SKUs aqui, porque você é bom nisso. E muitas das vezes você acaba deixando dinheiro na mesa porque você quer atender todo mundo de qualquer forma e eu preciso faturar mais, e nem sempre faturamento é resultado de dinheiro no caixa. Cara, isso é muito bom, assim, porque como tenho o prazer, né, de estar em algumas indústrias, quando você traz ICP aqui, isso é fundamental, porque, cara, muita indústria vai ter muita escala.
Então você conseguir, primeiro de tudo, né, uma das atribuições do marketing é não só olhar a comunicação, mas olhar canal de venda, olhar consumidor, olhar cliente, olhar produto. Então, quando você traz uma equação que é entender ICP, entender quem que é o cliente ideal, versus focar em produto, é igual basicamente você já ter um marketing melhor a partir daí, né? E você acrescenta aqui um mais dois como comunicação visual, cara, assim, isso já é uma receita de bolo para a indústria começar a fazer marketing. Perfeito. Olhar público, olhar produto, olhar comunicação, e a partir desse momento você tem um igual a melhores resultados em marketing naturalmente, né? Então isso é muito bom, cara. E numa era de inteligência artificial, você que vem numa construção de tecnologia, o que vocês estão fazendo de IA lá dentro? A gente está bem exatamente nesse processo. Então, a gente está criando algumas ferramentas, né? O pessoal está criando algumas ferramentas para precificação. Ontem, inclusive, eu estava vendo com o Diego, ele fez uma ferramenta incrível lá para ele monitorar o setor dele. Eu acho que a IA é a demonstração do futuro, né? A IA é a demonstração do futuro. Eu fico me lembrando, eu garoto, datilografando, né? Contabilidade, as coisas. Tem que explicar pro pessoal o que é datilografar aqui agora, né? Cara, o Bruno não sabe o que é isso. Não, nunca. Então, cara, você datilografando. Imagina, você põe uma folha, vira e escreve. Tudo que você tecla, ele bate e ele escreve em tempo real. Era incrível. Nossa. E hoje você aciona uma IA e você quiser, você conversa com ela. Precisa aprender inglês. Oi, vamos trocar uma ideia em inglês aqui. Ela te ajuda. Assim, o ganho de tempo, porque hoje assim, o tempo é muito precioso, né? Ele é muito caro. E você precisa ter ganho operacional. Então eu preciso de tempo. Como é que eu ganho tempo, né? Então imagina assim, você, sei lá, formula relatórios, você faz uma reunião e já bota aí para gravar, ela já sintetiza para você, te dá o resumo, Exatamente. te dá as saídas. E aí eu vou dizer, a empresa antiga, ainda mais o pessoal do segmento de indústria, eles não conseguem ver isso como benéfico muitas vezes. Você fala com os mais antigos, às vezes eles falam, não, isso é besteira, isso aí não. Só que ele está perdendo caminho, né? Ele está perdendo pista. E aí a gente entende hoje, com as aplicações que nós temos feito de forma gradativa, que a IA ela é a solução para grandes tomadas de decisão. Ontem eu conversava com uma pessoa, ela é assistente de juiz. Então ela que faz ali, quando tem alguma ação e o juiz ele passa ela pela processação, ela faz o resumo final. E foi colocado uma IA exclusiva para isso, para ele poder sintetizar toda a ação, para ele poder já dar a solução de uma forma mais assertiva do que só o pensamento ou a tratativa humana. Então ela te dá as contrapartidas para que ele erre menos. Então eu acho que além de você ter ganho operacional com a IA, ela te faz errar um pouco menos. Então a gente, naturalmente a gente depende muito da nossa capacidade, né? Dos nossos pensamentos, e muitas vezes são falhas. Mas você enxerga aqui para a indústria, é quase que uma nova revolução industrial, assim, a aplicação de inteligência artificial é quase uma nova revolução industrial? É quase uma nova revolução industrial. Eu participei de um treinamento no World Trade Center, onde ele exatamente falava isso, que a questão de sensorizações, né, captações, as próprias câmeras já fazem contagens de produto. Então, assim, aquela coisa que era mais manual, ela cada vez se torna mais automatizada. É óbvio que se você sair numa loucura querendo implantar tudo, você não implanta nada. Então, assim, o importante é entender o que é a sua empresa, as necessidades que ela tem e os gaps. Você precisa entender onde estão os gaps e onde estão os gargalos. E aí, talvez, atuando nos gaps e nos gargalos, você consiga aplicar isso de forma mais inteligente. Porque em IA a gente tem, milhares. Muitas. Aí, entendeu? Tem muita empresa que acredita que inteligência artificial é o fim. Só que inteligência artificial é o meio. Né? Tem muita gente, tem muita empresa que fala que precisa implementar a inteligência artificial, mas sem saber o porquê. E aí que está o grande erro. Porque inteligência artificial, igual a gente falou, tem muitas
tem várias para todos os gostos, para todas as formas, todas as necessidades, mas você precisa entender qual vai ser o resultado que ela vai te gerar. Perfeito. Se você colocar a IA na sua empresa, acreditar que isso é o fim, esquece, você já começou errado, né? Então, exato. Imagino que para a indústria é ainda mais desafiador, porque a IA pode automatizar tudo, mas onde você vai foco, né? Onde você vai focar para implementar uma inteligência artificial que vai conseguir automatizar a sua operação em escala, para você também não virar uma operação industrial da noite para o dia, sim, tem um desafio também de negócio que é muito importante para vocês, né? Perfeito. Por isso que entender o negócio eu acho que é a base de tudo. Quando você entende o negócio, você consegue saber onde você precisa fortalecer, né? Agora, a questão é, quando você não entende o seu negócio, você vai vivendo. Eu acho que o ir vivendo é um perigo. Perigoso, né? É perigoso. Então, você entender isso, eu acho que a gente conseguiu aprender a mudar essa postura nossa, sabe? Então, hoje a gente consegue ter um outro olhar para o negócio. Então, de necessidades, exatamente do seu papel. Então, muitas vezes você tem uma operação que não funciona, você tem que botar a mão nessa operação para funcionar e não é bem por aí. A operação tem que funcionar. A operação ela tem que funcionar sem você na operação. Exatamente. E a indústria é muito assim, não, a operação só vai funcionar se eu estiver ali. E a gente está mudando exatamente esse conceito. Não, a operação, ela tem quem toque a operação. A minha cabeça tem que estar em outras coisas para que a operação funcione. Mas não eu na operação. Cara, e você falou, né, de conhecer bastante o negócio e de conseguir sair um pouco ali, né, para olhar o crescimento da empresa. Eu vejo que vocês são muito bons nisso. E assim, eu vejo a Adriana, por exemplo, muito bem relacionada, buscando novos relacionamentos a todo tempo, né? Sim. Tanto que eu achei que ela era do comercial, né? Toda empresa vende, mas por isso que eu te fiz a pergunta. Mas todos nós acabamos sendo vendedores, forma, né? Não tem jeito. Mas ela tem isso talvez no DNA, né? Que é de procurar novos parceiros, novos negócios, muitas vezes não só para gerar negócio, mas como vocês trouxeram, aprender com o mercado. E eu queria te perguntar, cara, como que é empreender em casal, né? Hoje tem mais gente envolvida que é empreender em família, mas para vocês, como que é empreender em casal? É uma pergunta que sempre fazem pra gente, falar, mas e aí, você passa o dia inteiro com a sua mulher, cara? Meu Deus do céu, como é que você aguenta? Cara, pra mim é maravilhoso. Eu lembro quando nós éramos casados de novo, eu saía muito cedo, porque eu trabalhava em uma outra cidade, né? E voltava muito tarde. Então é assim, caramba, casar de novo e eu não consigo, né, curtir minha mulher como eu gostaria, ela, né? E aí ela falava assim, puxa, meu desejo era pelo menos conseguir tomar o café da manhã com você. Hoje a gente toma café da manhã, a gente almoça, janta, tudo que a gente faz, nosso ministério na igreja é juntos, tudo que a gente faz é juntos, cara. E eu amo estar com a minha mulher. Cara, é um prazer estar com a minha mulher. A gente se curte mesmo. Eu tava falando, inclusive, isso ontem à noite com ela. Falei, cara, a gente se curte em qualquer coisa que a gente fizer, a gente se curte. Então, acho que é uma questão de decisão. É igual ao amor, né? Muitas pessoas pensam que o amor é um lance de... é um sentimento. Não, o amor é uma escolha. Exatamente. O amor é uma escolha. Então, cara, eu escolhi estar com a minha mulher, entendeu? Eu escolho estar com ela todos os dias, eu escolho empreender com ela, eu escolho passar o resto da minha vida e morrer com ela. Cara, isso é muito legal. E assim, aí você fala assim, poxa, gera conflito? Cara, eu acho que a maturidade, na nossa idade, também nos ajudou nisso. Então, assim, a gente consegue evitar alguns conflitos que são bestas, bobos. Para que eu vou entrar numa besta? Se eu preservo a essência, se eu olho para o objetivo, né? Se eu olho sempre para o propósito, para que eu vou entrar em brigas de ego, brigas de, sei lá, hoje você não acordou bem. Então, a maturidade trouxe isso. E muito da nossa fé também. A nossa fé também nos trouxe esse crescimento e essa maturidade. Então, a gente sempre está cuidando de casais, sempre está aconselhando, e as pessoas sempre perguntam isso, mas como é que vocês conseguem? Eu falei, cara, é uma escolha. É uma escolha. A gente escolheu e só deu uma opção, dar certo. Não existe outra escolha do que, vai dar errado. Não existe isso. Não está no nosso vocabulário. Eu posso já antecipar minha pergunta aqui? Claro. Eu tenho... Fica à vontade. Chega ao final do podcast, vocês já sabem que eu sempre trago uma pergunta que eu falo que é egoísta, né? Que essa eu trago de casa para perguntar. Rapaz. E eu quero já antecipar porque conecta muito aqui. Se eu não souber, eu posso falar, não sei? Eu acho que você vai sair bem, tá? Legal. Assim,
Você trouxe de um jeito brilhante como que vocês aprenderam a se relacionar juntos e hoje ela é sua grande parceira em tudo, né? Sim. Mas como que você consegue separar o que é trabalho versus o que é... Não, eu sei que não existe separação, tá? Mas assim, onde eu quero chegar. Para vocês não sentarem jantando e só falar da ProTprime. Só falar do trabalho, só falar do fornecedor, só falar da negociação, mas conseguirem falar de família, falar de lar, falar de casa. Como que vocês conseguem fazer essa separação em casal, um casal que passa quase 24 horas juntos? Legal. Hoje, a gente aprendeu, né? O tempo nos fez isso, mas a gente aprendeu que uma caixinha aberta ela precisa ser fechada. Então a gente está aqui, empresa, abre a caixa da empresa, discute tudo que precisa ser discutido, fechamos, agora a gente abre qual a caixa? Não, agora a caixa da reforma da casa, que eu estou vivendo agora. A reforma da casa, vamos falar da reforma da casa. Vamos falar de família, né? Vamos falar de pessoas, ministério. Então a gente acha que a gente consegue flutuar nessas e iniciar um tema e já encerrar ele. Por um tempo, a gente levava para casa um pouco do trabalho e uma questão ou outra é normal, que a gente entra num assunto natural, mas de uma forma leve. Não um peso, né? Eu acho que se torna um problema quando a questão se torna um peso. Então a gente aprendeu a tentar levar as coisas com mais leveza e mais maturidade, né? Quando a gente leva muito no emocional, eu acho que a gente sofre. E uma coisa que a Adriana é especialista é em temperamentos. Então ela estudou muito sobre temperamentos, ela sabe flutuar muito bem nessas questões do temperamento. E entender o nosso temperamento em si nos fez bem, porque aí você consegue olhar as suas forças e as suas fraquezas. Eu acho que isso nos fez muito bem, até para que você, por exemplo, um dia que eu não estou legal, ela consegue, na grande maioria das vezes a gente vence, a gente não é perfeito, tá? A gente não vence todas não, mas na grande maioria das vezes a gente vence, a gente consegue olhar pro próximo e falar, peraí, hoje eu não vou avançar esse semáforo não, porque vai dar ruim. Então a experiência e a maturidade te levam a isso. Cara, muito bom. Eu gostei muito dessa frase, tá? Uma caixa aberta, ela precisa ser fechada. Porque muitas vezes eu sinto que existe essa de quem empreende junto, né? Falar muito do trabalho a tanto tempo e naturalmente vem entrando outras pautas assim e vai entrando no mesmo miolo, né? Então você tá com uma dificuldade no trabalho que se estende para uma dificuldade no lar, que se estende para uma dificuldade conjugal, mas quando você consegue fechar essas caixas e ir separando essas conversas, acho que as coisas ficam mais no trilho, né? A gente tem, como casal, a gente tem algumas coisas que nós instituímos, como o pré-acordo. Então, assim, a nossa base é a Bíblia. Incrível. A nossa base é a Bíblia. Então, o que a Bíblia diz? Que não se ponha o sol antes que você se resolva com o seu irmão. Então, a gente usa isso para dentro da nossa casa. A gente não vai terminar o dia antes de resolver a situação. A gente não vai empurrar com a barriga, não. Você precisa de um tempo para respirar, ou eu preciso de um tempo para respirar, respira, mas a gente não dorme sem resolver. Muito bom. Então isso é muito bom porque você não fica arrastando, né? Eu acho que as pessoas sofrem por ficar arrastando as coisas, né? Mas é aquela questão da briga, né? Mas 10 anos atrás você fez isso, tal. Mulher é boa nisso, com todo respeito às mulheres. Mas assim, a gente consegue falar assim, encerramos esse assunto, ele não volta mais. Muito bom. Ele não volta mais. Eu acho que isso é maturidade. E eu sempre gosto disso, né? Eu sempre falo assim, eu tenho uma dificuldade para lidar com adolescente, né? Por exemplo. Então, tipo assim, talvez eu não fosse o melhor tio da escolinha para cuidar de adolescente. A Michelle já é boa nisso. Porque eu tenho problema com essas birrinhas, sabe? Essas coisinhas de cara virada. Então, talvez esse pré-acordo lá atrás, falei, amor, eu não gosto disso. E ela apontando aquilo que ela não gostava em mim, a gente conseguiu equilibrar a balança. Eu acho que muitas vezes as pessoas não falam. Precisa se falar as coisas com respeito, né? Mas as coisas precisam ser ditas e resolvidas. Então, arrastar, empurrar com a barriga é uma coisa que te faz mal. Vai por mim. Então, vamos falar de fé um pouco? Vamos. Quanto tempo vocês são cristãos? Cara, eu sou de família evangélica. Meus pais eram convertidos, né? Eles se converteram na juventude deles e se conheceram na igreja. Então eu meio que vivi uma vida no evangelho. A Adriana é minha amiga, né? Antes de ser a minha esposa, ela foi minha amiga. Sério? É. Que legal. E aí, na conversão, eu lembro
claramente na conversão dela, ela estava visitando a igreja que eu ia, e eu estava lá na conversão dela. Então ela se converteu, sei lá, com 14, 15 anos. Muito legal. E ela já está com 40, eu 45, então a gente tem uma jornada aí, né? Mas o evangelho, hoje o evangelho é a nossa base para tudo. Hoje o que Jesus nos ensinou é o que nos move. Então eu falo muito, né, que trabalho, tudo é um pretexto para que a gente prega o evangelho. Para que o evangelho seja dito. E hoje vocês congregam? Congregamos, nós somos de Mogi das Cruzes, né? Congregamos na Igreja Batista em Mogi das Cruzes, chama-se Burn, Igreja Batista Rebento Novo. E já estamos lá há 2 anos, eu acho. Já, e estamos há 3 em Mogi, é isso aí, uns 2 anos na igreja já. Mas sempre fomos de igreja, sempre fomos atuantes, sempre buscando levar o reino, e não necessariamente por preciso de um cargo. Eu não preciso de cargo, não. Eu só preciso da missão. Se a missão bater na minha frente, pode ser no Uber, né? Igual o Gui estava falando. Pode ser no Uber, pode ser onde for. A missão é Mateus 28:19. É isso aí. Essa é a missão. E dia todo pregar o evangelho, né? Então a gente sempre vive para isso. Hoje a gente tem o prazer de poder estar ajudando na igreja lá. A gente tem os pequenos grupos nos lares. Hoje a gente lidera já auxilia como apoio pastoral em mais 2, e a gente está trabalhando. Importante que seja dita, a missão seja levada e seja entregue. Cara, lá é muito legal você trazer isso, porque lá na igreja a gente começou também um trabalho celular agora, né? Que a gente chama de grupo de conexão. Como que você vê esse modelo para não só a expansão de uma igreja, as 4 paredes, tá? A expansão de um reino. Certo. A importância de um grupo de conexão. Cara, assim, existem grupos e grupos, né? Se você vê o modelo celular, tem gente que fala, minha igreja é em células, a pessoa até arrepia. Exatamente, por isso a pergunta, tá? Porque assim, eu acho que talvez lá atrás o porquê foi criado o modelo celular não foi tão bem pensado, ou foi mal pensado, você vai entender o que eu ia dizer. Eu acho que o modelo em células, ele é excelente, desde que o seu objetivo não seja só expansão. Eu preciso crescer minha igreja, preciso trazer gente. Não, eu preciso ter o modelo celular porque eu preciso levar a igreja para dentro das casas. E as pessoas precisam aprender a viver o evangelho dentro de suas casas. A questão é essa. Hoje as pessoas talvez não querem ser confrontadas. E o evangelho é confronto. 100%. Então aí você olha o evangelho e fala, cara, você não pode mentir. Tá, porque eu continuo mentindo então. Então eu acho que a gente ser o cristão de final de semana, de domingo, é muito perigoso. Por isso que você tem muitos evangélicos não praticantes, né? Que eles vão à igreja, mas tipo assim, ele recebe o que falou lá em cima e já era, mas ele não confronta. Eu falei, peraí, ele falou de não mentir. Por que eu não devo mentir? Deixa eu olhar, deixa eu aprender. Como é que eu aplico? Então a gente trabalha bem nisso, né? Indo para as casas e demonstrando isso, né? Graças a Deus nossa igreja ela é muito organizada e pessoas muito sérias. Então eles fazem os estudos para o lar muito bem elaborados, e a gente consegue trabalhar isso e fazer a aplicação disso. Então a gente estuda e aplica na semana, e eles trazem o que aquilo mexeu na vida, modificou a vida deles, e isso é interessante. Só um parênteses, a gente fez na última semana, nós tivemos e a gente faz assim, né? A gente se reúne, toca um louvor, estuda ali a Bíblia de forma bem leve, bem gostosa. E no final a gente faz o que todo cristão gosta, que é comer, né? Então cada um leva um pratinho, né? E a gente é bom, né? É bom pra comer. E aí é legal que eu tava com a Adriana e eu vi que toda a galera do que a gente chama de clã lá, do nosso clã, quando acabou, cada um pegou uma comida e tava um evangelizando, falando do reino pro outro. Cara, eu achei aquilo fantástico. Eu falei, é exatamente para isso que acontece. Muito bom. Porque uma pessoa pontuou na hora, falou, eu tenho dificuldade, um exemplo, com a maternidade. Aí uma pessoa que já manja de maternidade, já grudou nessa pessoa, fala, qual é a sua dificuldade? Deixa eu te ajudar. Sabe? Você sentir a dor do outro. Eu acho que é a vida na vida. Então você levar o evangelho para dentro da sua casa é o que Cristo sempre quis. Que Jesus queria que o evangelho fosse
feita na sua família, né? A base familiar. Então, eu acho isso para mim é muito, 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 muito valioso. Só que eu acho que alguns lugares ainda levam isso com outro olhar. Então, eu acho que se você pensa em igreja, em células, pense no olhar de crescimento e evangelho dentro da sua casa. Tudo que fugir disso, esquece. Muito Não vale bom. a pena. Assim, né? Não dá para ser um crente domingueiro, né? Assim, até essa expressão eu acho muito legal, que não dá para só ir na igreja no domingo, num culto, às vezes, né, de adoração, onde a gente vai só para cumprir a tabela e no fim das contas a gente sai da porta para fora e não vive aquilo que é pregado, né? Então, eu acredito muito na visão celular, na visão de expansão de reino. Quando eu falo expansão de reino, não é sobre só expansão em número, tá? Expansão de reino é sobre expansão de mensagem, sobre evangelismo, porque é muito mais fácil você convidar alguém para ir na sua casa do que na igreja, né? Tem muita gente que é resistente a convites da igreja, né? A eventos da igreja, a convite a um culto, mas quando você abre a porta da sua casa e convida as pessoas, isso é reino, né? Isso é reino, é você falar de Jesus para aquele grupo que está ali, onde muitas dores vão ser compartilhadas, onde muitas trocas vão ser compartilhadas, e eu acho muito bonito isso da visão celular, que para mim era esse tipo de conversa que Jesus tinha, tá? Quando Jesus senta com Zaqueu, na casa de Zaqueu, era uma conversa quase particular falando de reino, né? Tanto que naquele momento Zaqueu sai constrangido, né? Se eu pequei, que eu restitua 4 vezes mais, porque essa visão de reino, quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, fica tudo mais fácil. Na verdade, assim, quando você encontra Cristo, você não consegue ser o mesmo. Exatamente. Essa é a questão. Se você ainda é o mesmo de que você é, você fala assim, eu sou um cristão, tal, e eu não mudei nada em mim, você não conheceu a Cristo. A verdade é essa. Quando você conhece a Cristo, você muda. Você não consegue ser mais o mesmo. Por mais que ainda você possa errar em práticas que você errava, mas cada vez menos, porque a sua transformação ela é gradativa. Mas você não consegue se manter igual, cara. Aquilo te machuca, porque você machuca aquele que você mais ama, que é a Deus. Eu acho muito louco que muitas vezes a gente vê gente tentando confrontar o evangelho no sentido de... Não, mas Jesus, ele sentava com todo mundo, ele sentava com ladrão, ele sentava com prostituta, e realmente, ele sentava. Só que todo mundo que tinha esse encontro com Jesus saía diferente. Exatamente. Né? Não permanecia fazendo as mesmas coisas. E até me arrepia, porque a gente vê isso diversas vezes na Bíblia. Quando Paulo encontra Jesus, era Saulo. Saulo, naquele momento, era um matador de judeu. Né? E ele vira um dos maiores evangelistas e pregadores da história. Quando Pedro tem um encontro com Jesus, ele era apenas um pescador de peixe. Ele vira para ser um pescador de homem. Então, sim, todo mundo que tem um encontro com Jesus, ele chega como tá, mas ele sai diferente. Perfeito. O evangelho, ele é, no bom sentido da palavra, ele é maluco, né, cara? Porque você olha assim, você fala assim, o evangelho me ensina a amar aquele que me odeia, cara. Exatamente. Porque assim, você amar aquele que... Eu amar a Adriana é muito fácil. A Adriana me amar é fácil. Beleza. Amar aquele que você ama é muito fácil. Mas, cara, você amar aquele que te faz mal ou te fez e você poder perdoar, eu falei, cara, eu te perdoo. Eu vi um vídeo há um tempo atrás que era um julgamento, e no julgamento estava o assassino de uma pessoa e o pai dessa pessoa. E é engraçado que todo mundo confrontava, tipo, as testemunhas confrontavam o assassino, e ele durão, né, cara? E aí, em algum momento, o pai dessa vítima ele fala assim, cara, eu sei que você errou, mas eu quero que você saiba que eu te perdoo e eu te amo. Meu, cara desabou, o assassino desabou. Porque o perdão, cara, ele te transforma, cara, né? A Bíblia diz que quando você peca e você confessa, parece que sai um peso das suas costas, né? Então você poder perdoar aquilo, porque na verdade assim, quando você não perdoa alguém, essa pessoa que você não perdoou vive o tempo inteiro com você, cara. Você tá comendo, essa pessoa tá com você. Você tá tomando banho, essa pessoa tá com você. Você tá dormindo, essa pessoa tá na sua mente. Você não se liberta. É uma coisa maluca. Mas a partir do momento que você entrega o perdão pro cara, aquilo parece que assim, apaga. Você tem leveza. Por quê? Porque a gente faz aquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus nos ensinou a ser o mais parecido com ele possível. E quem mais perdoa do que ele? João 3,16.
Quem mais perdoa do que ele, cara? Se o cara desceu aqui na terra, deixou a glória dele pra falar assim, cara, eu vou te ensinar como é que você vive e eu sei que você vai errar comigo, mas você tá perdoado. Mano, é maluco. É maluco. É maluco, é maluco. Não, assim, testemunhos a gente tem uma infinidade, né? E se deixar a gente falando de Bíblia aqui, eu acho que a gente vai embora. Vamos ter que fazer uma parte 2 aqui, né? Me fascina, cara. Me fascina. Vamos ter que fazer uma parte 2, porque, cara, se pegar um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente pega isso na essência, cara, quando a gente fala, né, de um amor, né? A gente tá falando de amor agora há pouco. Cara, você entende o que é amar? Eu não sei se vocês são pais, né? Ainda não. Eu tenho o meu filho e eu imagino o que foi Abraão quando foi entregar Isaac naquele momento, ou Deus aqui nessa passagem, cara. O que é entregar um filho? O que é entregar um filho para que, no caso, né, dessa passagem de João 3,16, para que a gente, Deus nos amou tanto para que a gente não pereça. E ele entregou Jesus ali na cruz do Calvário. Então, falar do amor de Cristo, cara, é falar de um amor que vai muito além do que a gente consegue mensurar, sabe? E sempre que eu vejo que Jesus ali pregado na cruz, cara, ali você concorda que Jesus ele podia sair de lá a qualquer segundo, né? A gente até estava falando aqui, né? Jesus ele podia piscar e acabar com tudo, mas não. Ali ele entendeu que a cabeça da serpente estava sendo esmagada e ali foi cumprido é porque ele sempre olhou o propósito, né? Assim, antes da criação do mundo, ele já sabia o que ele ia passar. Então ele viveu pelo propósito. Ele falou, não, esses caras vão morar comigo lá. Mesmo errando, eles vão morar comigo lá. Então isso é maluco, né, cara? Aí quem sou eu, né? Tem aquela passagem que falou que o cara tinha uma grande dívida com o rei, né? Você olhar, eu amo parábolas bíblicas, cara. Então, assim, ele fala da parábola do devedor, eu não lembro você. E aí esse cara tinha uma grande dívida com o rei. E aí esse rei vai e perdoa essa dívida bilionária, assim, é um negócio absurdo. Aí ele sai de frente do rei e aí ele encontra um cara que tá devendo pra ele, tipo, R$100 lá. Aí o cara já humilha o cara, não sei o que, já faz um monte de coisa errada e o guarda do rei vê isso. E aí o rei vai e prende esse cara, né, uma parábola, e ele fala assim, poxa, você foi perdoado de uma dívida tão grande e você não consegue perdoar uma dívida tão pequena. Nós fomos perdoados de uma dívida tão grande. Cara, a gente não tinha nem opção de salvação. Essa relação de Deus Cristo, nos né? dá a opção de salvação, de morar com ele, sabe? É legal que eu olho assim, meu pai é falecido, e eu olho e falei, cara, eu sei que faz falta meu pai aqui. Meu pai era um grande homem, mas eu sei que um dia eu vou estar com ele lá. Então isso, cara, é maravilhoso. E aí você, sabendo disso, muitas das vezes você não consegue perdoar o cara que, sei lá, fechou no trânsito. Mais emburrado com você e te deu uma resposta atravessada. Você não consegue perdoar, meu. Entende? Então, assim, quando você não consegue, porque você não entendeu daquilo que você foi perdoado. Exato. Então, eu acho que, assim, a Bíblia, cara, a gente vê, muitos olham a Bíblia como um livro histórico, né, cara? Pra mim, a Bíblia é um manual de vida. Ela é um manual de vida. Quanto mais eu aplico ela, cara, menos eu sofro. E mais eu sigo o propósito, né? Então, cara, o evangelho me fascina. Isso é fantástico. Eu falo muito até para as pessoas, cara, que não são cristãos ou não têm a Bíblia como um manual de vida igual a gente. De qualquer forma, vale a leitura. Começa a leitura, né? Começa a leitura que você vai sair diferente. Você não vai ficar igual. Começa a leitura. Quer uma dica? Começa ali em Mateus, Novo Testamento, vai lendo. Vai entendendo. Vai entendendo como é que eles... a história, né? Os tempos, como eles funcionavam, mas vai entendendo as dicas, né? Se você analisar mesmo, as leis são baseadas nos princípios de Deus. Então, não matar, não roubar. Quem ensinou isso? Exatamente. É isso aí, é assim que funciona. A gente vive 2026 anos depois da morte de Cristo ainda nessas mesmas leis que foram instituídas lá atrás com Deus falando com Moisés, né? Então Perfeito. A gente vive ainda
dentro desse molde, mesmo que você não acredite, saiba que se você segue qualquer uma dessas coisas... Você segue a Bíblia. Você segue a Bíblia, que a sociedade também te impõe, no fim das contas, porque a sociedade crê dentro desse modelo, né? Se você roubar, você vai preso. Se você matar, você vai preso. Então... É isso aí, as boas práticas são bíblicas. São bíblicas que no dia de hoje é o que a gente ainda vive. Exatamente isso. Irmão, muito bom estar contigo. Pô, eu que agradeço. Eu nem sei, né? Pra mim é tudo muito novo, né? Eu sou um cara muito... resistente, assim, a imagem, foto, enfim, mas, cara, pra mim é um desafio estar aqui. Eu espero ter podido contribuir de alguma forma. Obrigado, né? Você que tá aí assistindo, se você ficou até agora, deve ter dado alguma informação bacana, né? E já comenta a parte 2, você já comenta aqui embaixo se você quer a parte 2 com o Robson, só pra gente falar talvez de Bíblia. A gente traz alguma pauta bíblica, a gente discorre aqui, né? Mais sobre algum assunto que... Legal. Eu creio muito também que esse movimento, o movimento do clube, do Hack Club que a gente faz parte, é um movimento que leva esse discurso para frente, que é um discurso que a gente crê muito, que é um discurso do Evangelho. Então, vai ser um prazer ter você aqui numa parte 2 para a gente falar de... Pô, legal. De Bíblia. Vamos marcar isso aí? Hein? Bora. E eu sempre trago 2 perguntas, uma eu já fiz. Certo. Né? A próxima pergunta, que essa é da galera, todo mundo aqui já sabe que eu sempre pergunto isso para todo mundo, porque no fim das contas... Eu quero muito entender a mensagem que cada um leva para frente. Legal. E aqui vamos supor que você é o maior influenciador do Brasil, você tem um alcance de mais de 50 milhões de pessoas e você tem um stories que vai ser visto por 100% da sua audiência, ou seja, todo mundo vai ser impactado. Qual que é a mensagem que vai estar escrita ali? Caramba! Uma mensagem que tem que impactar todo mundo? Difícil festa de bate-pronto, né? Mas eu gosto de ver a cara de todo mundo. Mas a gente consegue. Eu entendo que a única coisa que pode fazer o homem ser diferente é o Evangelho, a Cristo. Então, talvez eu falaria para esse público que não importa o que você esteja vivendo, mas se você tiver Jesus do seu lado, você não está só. Então, entrega a sua vida para Ele e as demais coisas naturalmente acontecerão. Acho que seria isso. Deixa eu terminar de anotar aqui que foi forte, hein? As perguntas de bate-pronto, assim. Foi muito bom, cara. Mas eu acho, porque o resto é consequência, né? O resto é consequência. Eu acho que a gente tenta levar isso muito na nossa empresa, né? Você usar aquilo que você crê como balizador. Então, desde que eu vou em um cliente fazer uma visita... Eu não vou pensando na grana, eu vou pensando assim, que solução que eu posso trazer para ele? Uhum. Qual a melhoria de processo, né? Eu não vendo... É no servir, né? Como é que eu sirvo ele e aí o resto é consequência. Eu uso uma frase do meu irmão, eu era garoto, tinha 16 anos, e aí eu trabalhando, e meu irmão ele falou assim, por que você tá trabalhando igual um louco e tal? Eu falei, cara, porque eu preciso comprar um carro, Ele falou, não, meu, tá errado. O carro não tem que ser o objetivo central. O carro tem que ser uma consequência natural. Uhum. Cara, aquilo eu levei minha vida inteira. Falei, putz, é verdade. Não tem que ser uma consequência. Eu não tenho que trabalhar para ter um carro. O carro ele tem que vir para me servir. Porque é uma necessidade que eu vou ter. O meu projeto ele tem que ser muito mais futuro. E aí isso me motivou. Então, assim, eu gosto de servir as pessoas. Naturalmente eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de servir meus clientes, que eu não chamo de clientes, eu chamo de parceiros, né? Eu gosto de servir os meus parceiros, eu gosto de entregar uma solução e o cara fala assim, poxa, você me trouxe, por mais que seja um pouquinho mais caro, mas você me trouxe uma solução que me deu uma economia absurda. Então acho que isso é lindo. A venda vai ser sempre consequência dessas boas relações. Né? Então se um dia Jesus veio para que a gente aprendesse a ser servo, por que não servir em todo tempo, né? É mais por isso. Esse foi o Robson, ProTePrime. Irmão, obrigado. Obrigado, Foi incrível essa aula contigo. Acho que caderno muito cheio de notas aqui. Vi que o Brunão também acompanhou ali, né? Espero que você de casa também tenha anotado muito, aprendido com quem tem cabeça de indústria, que essa turma, cabeça de indústria, tecnologia, pensa muito diferente. Esperamos você aqui semana que vem no Hack Club para mais uma conversa incrível como essa que você viu aqui. E nos vemos lá. Um abraço e obrigado por ter ficado conosco. Valeu, gente. Obrigado.